E aí, gente, Enem Science aqui. No vídeo de hoje a gente vai continuar falando sobre os papers importantes na história da computação quântica. E a gente tá falando sobre, por exemplo, esses daí: Deutsch, Chong, Shor, Josa, o Mesh Vazirani, o Yamamoto, John Preskill, Bernstein, caras importantes nos avanços da época dos anos 80 e 90 nessa área. E a gente vai ver os papers deles, principalmente, e ver como foi com o tempo essa teoria da informação quântica construindo para depois, no fim, nós termos o que a gente tem hoje. O primeiro paper, como eu disse antes, foi publicado em 1983, depois do Feynman, por exemplo, que com o Conjugate Coding, que o Stephen Wisner, amigo do Bennett, Charles Bennett, que a gente vai ver também, ele teve a ideia de criar, de usar a amplitude de ondas tipo, na física quântica para, por exemplo, de um fóton, você pegar um fóton e você usar ele, a ortogonalidade dele, e ele prova isso, que você pode ter coisas opostas, né? Para você usar zeros e uns, você tem que ter um oposto do outro, né? E ele usa esse conceito para falar que é possível usar física quântica da forma computacional, né? Você representar a informação quântica na prática, o que era algo totalmente nada a ver na época, por isso que demorou para ser aceito, 13 anos para ser aceito, talvez até mais. O Shor fala isso no curso dele sobre computação quântica do MIT, no edx.org, claramente que realmente demorou muito, só com a ajuda do Bennett para ser aceito, mas no fim é um paper que inaugura esse tópico. Nenhum paper, como esse paper já estava escrito tecnicamente 10 anos antes, 13 anos, nenhum paper é tão fundou tipo, nenhum paper ele fundou a computação quântica tanto quanto esse. E até cita uma coisa chamada quantum money, que é você conseguir isso numa época que, por exemplo, blockchain é possível, Bitcoin nada a ver, de você conseguir ter dinheiro virtual, mas usando computação quântica como base. Também ele fala sobre isso, que seria impossível você clonar, né, pelo teorema da não clonagem que a gente vai ver posteriormente. Então é um paper extremamente importante. Esses papers não são sobre computação quântica, mas são importantes também, que é o EPR, Einstein, Podolsky e Rosen, no Instituto de Estudos Avançados de Princeton, que eles falam sobre como a teoria quântica é incompleta. E tem essa questão, se a teoria quântica fosse incompleta, como que a gente poderia fazer um computador quântico se a gente nem sabe como funciona isso? Porque para fazer um computador clássico a gente teve que saber como a luz funcionava, a gente teve que saber como elétrons, prótons, átomos em si funcionam, senão não teria como criar. Como ia criar um transistor ou um circuito sem entender isso? Na parte quântica também a gente tem que entender, senão não tem como criar nada que use isso sem entender como funciona, ia ser um desastre. Então isso aqui é basicamente isso que esse paper diz, que é simplesmente você tem dois sistemas A e B com uma amplitude de onda entre eles, que eles estão interligados, né, por um processo chamado entanglement. Ele vai dizer que entanglement é possível, mas superposição não, que é uma coisa fundamental para a computação quântica, é superposição de partículas, de você ter ela em vários estados ao mesmo tempo, que é uma coisa meio que randômica de certa forma, ou pseudo-randômica, seja lá qual for sua interpretação, mas a questão é que esse paper diz que superposição é impossível. Essa é a minha interpretação desse paper, e que é uma coisa extremamente importante para a computação quântica, né? Então, será que isso aqui é verdade? A gente descobriu que não, que Bohr estava certo na verdade. Heisenberg, a interpretação correta da física quântica de Copenhague deles, se eu não estou enganado, foi John Bell, né, que propôs uma teoria do experimento para resolver esse problema. Eu não coloquei o paper que fez o experimento em si, eu posso pôr na descrição, mas esse paper deixou uma teoria das inequalidades de Bell para conseguir provar quem estava certo, né? Se a teoria quântica estava completa ou não. Se a gente tinha uma teoria que dava para usar ou não. É isso.
E no fim, o que importa é que esse paper é extremamente importante de mostrar que computação quântica é possível. Ele não é só com computação quântica, mas ele mostra que física quântica a gente consegue usar. A gente talvez não consiga entender tanto, mas consegue usar na prática. E agora papers sobre computação quântica em si. O primeiro paper sobre esse tema foi do Benioff. Então, o Hamiltonian é a soma de todas as probabilidades de amplitude de uma função de onda. É basicamente a soma de todos os seus estados num sistema quântico. E ele está tentando mostrar como que você consegue fazer computadores, né? Máquinas de Turing ele vai usar como exemplo. Nesse contexto, né, de você representar a informação dentro de um computador que consegue pegar a soma de todos esses de toda a sua capacidade computacional quântica e usar de forma correta. Então, um paper extremamente importante. Junto com o do Feynman também, que também ele vai falar sobre como simular a física na prática, de repente a física relacionada à cosmologia, também a física relacionada à química, que é algo que a computação quântica é extremamente importante, e os experimentos mais recentes da Google, por exemplo, foram nessa área de química, IBM também. Então ele fala sobre como seria mais fácil simular a física com computadores, e isso é um tema que é extremamente novo para a época, ninguém pensava nisso. O paper do Stephen Wisner nem tinha sido publicado, e talvez esses papers de repente influenciaram as pessoas a publicarem o paper do Wisner, que foi um ano depois. Talvez seria possível, sim, representar a informação de forma computacional, informação quântica, né, de forma computacional. Então, o do Feynman é um dos mais famosos nesse assunto. 81, um ano antes do Benioff. Esse é o do Bennett, amigo do Wisner. Várias benchmarks de computação quântica ele participou. E esse é sobre computação reversível, né? Se seria possível usar uma máquina de Turing quântica nessa questão. Não só a máquina de Turing em si. Não fala sobre computação quântica somente em si. De você usar uma máquina de Turing, se fosse possível criar uma reversível, né? Que é uma coisa que a computação quântica faz. Ele usa o exemplo da biologia, né? Que o RNA mensageiro, que é extremamente importante para criação de proteínas, né? Para você ter um encode de proteínas correto para elas formarem e fazerem as operações metabólicas que acontecem no seu corpo, para você viver, né? Que estão acontecendo nesse momento no seu corpo. É reversível, né? É uma coisa biológica, né? RNA é uma estrutura de uma hélice apenas. O DNA tem duas, né? Mas ele meio que consegue. O RNA mensageiro, ele é como se fosse peças de Lego que se encaixam corretamente para a criação de uma proteína, por exemplo. Então é extremamente importante para uma estrutura biológica como nós ou outros seres vivos, né? E é uma estrutura reversível. E isso, a questão de ser reversível quer dizer que é mais eficiente. Então, será que a gente poderia criar um computador que é mais eficiente na sua forma de operar computações, né? A gente não tem um computador reversível ainda, mas computação quântica, teoricamente, é reversível e, portanto, mais rápida. Algoritmo de Grover para banco de dados, extremamente importante também na história da computação quântica. Foi depois do algoritmo de Shor, mas é um dos que popularizou esse tema e seria um algoritmo que no futuro, se usado corretamente com um computador quântico forte do futuro, seria possível quebrar a criptografia de hashes que não estão seguros no momento com esse tipo de ataque. E também do Bell Labs, mesmo laboratório do John Bell. Aqui é o paper do Simon, famoso pelo algoritmo de Simon. Esse paper é do ano que eu nasci, do mês que eu nasci também, é estranho. Tipo, foi publicado no ano que eu nasci. E mostra sobre computação quântica mais rápida do que a computação clássica. A gente vai ver que na vida real, hoje em dia a gente vê que em alguns temas computação clássica é o mesmo nível de computação quântica, ou até melhor. Não é em tudo que computação quântica é melhor, a gente já mostrou isso em outros vídeos sobre supremacia quântica e tal. Mas em alguns temas a gente vai ver que realmente é melhor. Como por exemplo o algoritmo de Grover, ele é melhor em questão de
você de database search, procurar coisas dentro de banco de dados. É mais rápido. Então tem temas que computação quântica é realmente provável mais rápido. Outro também que faz a mesma coisa. Aqui é um grupo, 3 grupos de papers, que é o do Simon, o do David, do Deutsch e do Josa. E esse daqui do Bernstein e do Vasiliani, que tentam mostrar como computação quântica é mais rápida e quanto a complexidade de fazer computações seria mais rápida, portanto seria o futuro, né? A supremacia quântica que a gente vai ver depois. O algoritmo de Shor, que foi o que popularizou esse tema no curso do Shor no edx.org, que eu fiz, é muito bom. Ele fala, né, sobre como ele primeiro deu a palestra sobre esse tema, depois ele escreveu o paper, depois ele deu a palestra, todo mundo já, em 94 ele deu a palestra, eu acho. Depois todo mundo já queria que ele postasse o artigo e tal. Eu só acho que tá errada a data, não é 99, é 94, se não me engano. Mas foi um paper assim, importante, porque isso aqui é basicamente o que você está dizendo, que ele mostra um algoritmo que você consegue fatorar números primos mais rápido. E isso no futuro, não no momento, com computação, com um computador quântico adequado, pode ser no futuro possível quebrar criptografias como RSA, como IS e criptografia de chave elíptica, ambas usadas no Bitcoin, Ethereum e em toda a internet, sites, aplicativos. Então esse paper demonstrou como, na verdade, como computação quântica é boa, porque ela consegue fazer algo que é mais rápido que a computação clássica, é provado isso teoricamente, e perigosa, né? Então vários institutos do mundo todo, principalmente o NIST dos Estados Unidos, estão tentando fazer algoritmos que resistem a, por exemplo, no futuro, o algoritmo de Shor. No momento não é possível fazer ele de forma correta, mas no futuro talvez. Então pode quebrar. Esse algoritmo no futuro talvez pode quebrar todos os sistemas criptográficos atuais e pôr o mundo num caos, né? O teorema da não clonagem, aqui de 82, é um paper mais antigo, mas falando sobre como seria impossível num sistema de informação quântico. Vamos supor que eu estou transmitindo informação de Alice até Bob usando computação quântica. Seria impossível clonar essa informação. Esse é algo extremamente importante para computação quântica em geral e para criptografia. Então, se não pode ser clonado, então pelo menos nessa questão é mais seguro computação quântica do ponto de vista de hardware e comunicação. Porque, por exemplo, no caso da computação clássica, você pode usando equipamentos específicos, você pode, em alguns exemplos, conseguir pegar a informação que está sendo passada pelo cabo, por exemplo, do computador, e conseguir processar essa informação, talvez. Mas com a você não consegue. Sobre circuitos quânticos do Chong e do Yamamoto, descrevendo o que a gente usa na programação, na computação quântica, são os circuitos, né? O IBM Quantum Experience, por exemplo, está na descrição. Você pode usar de graça na nuvem, usar o computador quântico deles pela nuvem. E você pode tanto programar quanto usar os circuitos, né? Criar os circuitos que usam portas lógicas, né? Para criar esses circuitos. Que eu já mostrei em outros vídeos, mas talvez eu vou fazer uma série sobre esse tema. O do Pascal é extremamente importante nesse tema também, que é basicamente a computação quântica e a fronteira do entanglement, que vai falar sobre supremacia quântica, sobre a possibilidade de vários assuntos. A citação tá errada, tá? Perdão, mas na descrição tá certo a citação. Sobre como computadores quânticos poderiam ter uma supremacia no futuro sobre computadores clássicos em algumas áreas. Também errado. Eu não coloquei a referência correta aqui nesse daqui, mas eu vou colocar na descrição. Eu coloquei de outro vídeo. Então a citação correta desses papers está na descrição. Esse é como fatorar usando o algoritmo de Shor.
uma RSA, né, que é uma chave criptográfica de 2048 bits em 8 horas, só que usando 20 milhões de qubits, né? Então, falam que teoricamente seria possível, talvez, com 20 milhões de qubits. Alguns sugerem menos já, alguns sugerem até 1 milhão, mas enfim, conseguir fatorar a RSA em 8 horas, e isso com certeza poderia quebrar a criptografia de todos os aplicativos, sites possíveis e inimagináveis que usam RSA. Então é tenso. Se possível, né? Mas no momento não é. Porque 20 milhões de qubits é muito. Acho que os da D-Wave tá em 5 mil qubits. Então de 5 mil para 20 milhões, ou 1 milhão é bastante. Outros mais recentes é sobre Quantum Machine Learning, usando inteligência artificial com computação quântica, usando o SVM aqui do paper da Maria Schultz, que é famosa nessa área de Quantum Machine Learning. Tem até um curso que eu fiz que ela participa também. Também tem uso de inteligência artificial também para correção de erros em computadores quânticos. Também é usado dessa forma. Mas esse caso é mais para o computador quântico, seria mais para acelerar a inteligência artificial em si. Só isso. E o famoso paper da Nature, né, da Google, sobre um experimento em química sobre supremacia quântica, 2019, que introduziu o tema, né, fez ele ficar popular, sobre supremacia quântica, né, que é o termo que Pressky usou em 2012. Então, basicamente é isso. Esses são os papers mais importantes de computação quântica até agora. Talvez eu tenha esquecido alguns, talvez eu deveria ter citado outros, mas eu citei os que eu conhecia e que já tinha lido apenas. Então era isso. As referências vão estar na descrição e a minha dica é leia. Os que você achar mais pertinentes, leia, e você vai conseguir saber mais sobre o desenvolvimento dessa área ao longo do tempo. Então é isso, até o próximo vídeo.